No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer brigadeiros decorados lindos e deliciosos para você vender muito na Páscoa. E para fazer esses brigadeiros não tem perda de tempo e nem de dinheiro. É tudo muito simples e muito rápido. É fazer e vender. Quer ficar por dentro de todo o nosso conteúdo? Então corre, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Já aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Vou começar colocando aqui na panela o leite condensado. Acrescento o leite ninho. E vou mexer os dois ingredientes até desfazer os gruminhos. Eu acho mais fácil desfazer os grãozinhos do leite em pó apenas no leite condensado. Então só depois que está tudo dissolvido é que eu vou acrescentar o creme de leite. Agora eu mexo os ingredientes e vamos levar para o fogão. Vou ligar o fogão e mexer o brigadeiro em temperatura média. É muito importante não usar temperatura muito alta para o brigadeiro de ninho. E essa regra vale para todos os brigadeiros clarinhos, tá? Brigadeiro de ninho, brigadeiro branco, qualquer brigadeiro de cor clara. Se colocar em fogo muito alto, ele vai queimar o fundinho da panela. E também não pode usar um fogo muito baixo, senão o leite condensado vai caramelizando e ele fica com uma cor de doce de leite bem clarinha, um brigadeiro bem escuro. Agora que o brigadeiro começou a ferver, vou adicionar chocolate branco. E aí é só mexer até chegar ao ponto. O brigadeiro chegou ao ponto de recheio, que é o ponto em que ele cai da colher em blocos. Eu vou desligar o fogo um pouquinho e adicionar algumas gotas de corante branco. Eu não quero que esse brigadeiro fique totalmente branco, é só para quebrar um pouco aquela cor amarelada dele. Agora eu religo o fogo e vamos mexer até chegar ao ponto de enrolar. O corante branco vai deixar meu brigadeiro menos translúcido. Além disso, a cor do brigadeiro não vai interferir tanto no tingimento. É importante neutralizar o amarelo do brigadeiro porque ele altera algumas cores. Com o fundo amarelo, você não consegue, por exemplo, tingir o brigadeiro de azul, porque a mistura do corante azul com o brigadeiro amarelado vai sempre dar um tom de verde. O ponto correto é esse aqui. Eu passo a espátula e o brigadeiro demora a se juntar novamente. Quando eu inclino a panela, ele se solta totalmente do fundo. É o ponto cambalhota. Agora eu vou mexer esse brigadeiro com o fouet por um minutinho para desfazer as bolinhas e também para ele ganhar brilho. Olha a diferença na textura e no brilho desse brigadeiro depois que a gente passa o fouet. Perceba como ele cai em blocos bem firmes da espátula e ele não se junta com o restante do brigadeiro que está no fundo da panela. Depois do brigadeiro pronto, eu abro o plástico filme sobre a bancada e coloco o brigadeiro por cima. Depois de uns 2 minutinhos, eu vou fechar o filme aderindo bem o plástico ao brigadeiro. E embalando dessa maneira, ele pode ser conservado na geladeira ou então congelado. Agora o brigadeiro precisa descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. E aí depois de descansado, o brigadeiro está pronto. A gente só vai retirar do filme e vamos porcionar. Olha como esse brigadeiro fica macio, flexível, perfeito para enrolar. E aí, se você quiser, pode porcionar e usar o pó para decoração para tingir da cor que desejar. É só passar o pó e misturar. À medida que eu vou mexendo, o brigadeiro vai ficando mais macio. Isso é porque ele aquece. A mão da gente é muito quente. Então, se você achar que ele perdeu um pouco da estrutura, ficou mole demais, é só ele levar alguns minutinhos para o congelador para ele voltar à textura normal. E aí, depois de tingido, é assim que o brigadeiro fica. E aí você pode tingir da cor que desejar. Para tingir, você pode usar o pó para decoração, o pó aveludado ou o corante hidrossolúvel em pó. Mas o corante hidrossolúvel tem um poder de tingimento muito maior. Então, se você encontrar, dê preferência para ele.
Depois de tingir todos os brigadeiros, agora a gente vai porcionar. E você pode usar a balança ou então o enrolador de doces da Blue Star. Eu só vou dar uma leve achatadinha aqui no doce, porque eu preciso que ele fique da altura das cavidades do enrolador. Agora eu vou colocar e passar o enrolador apenas para porcionar. Agora eu vou virar o brigadeiro na posição oposta e vou finalizar o porcionamento. Aqui eu tenho brigadeiros de 16 gramas, mas você pode fazer no tamanho que desejar. Vou fazer isso até porcionar todos os brigadeiros. Aqui você percebeu que eu estou usando quantidades menores de massa, porque eu estou fazendo brigadeiros de cores variadas. Mas, se você for fazer uma massa inteira do mesmo brigadeiro, vai colocar uma placa maior aqui dentro do enrolador. Aqui no canal eu tenho um vídeo que te ensina passo a passo em detalhes de como usar o enrolador de doces. Eu vou deixar o link dele na descrição para você assistir. E aí depois de tudo pronto é só enrolar o brigadeiro. Não precisa enrolar muito certinho, porque a gente vai decorar esses brigadeiros com o ejetor. Para decorar os brigadeiros eu vou usar o ejetor Max da Blue Star. São 3 kits de ejetores lindos e 12 modelos para decorar os brigadeiros de Páscoa. E agora para decorar o brigadeiro eu vou passar no leite em pó. Peneirar para retirar o excesso de pó. Agora eu vou dar uma leve achatada para ele ficar um pouquinho mais alto e facilitar o meu trabalho. E vou usar o ejetor para decorar esse brigadeiro. É só pressionar. E o docinho já está pronto. Olha que lindo! Eu adoro trabalhar com ejetor porque ele é super prático e faz os brigadeiros se transformarem em uma obra de arte. Olha que fofura essa patinha de coelho! Além de lindos, olha que delícia a textura desse brigadeiro. Agora eu vou fazer o mesmo processo com todos os brigadeiros, tomando cuidado para não enrolar muitos brigadeiros de uma vez. É importante estar atento a isso porque o leite em pó absorve muito a umidade do brigadeiro. Então, se eu enrolar todos os brigadeiros, passar todos no leite em pó e só depois vier usando o ejetor, esse brigadeiro vai ficar muito ressecado e vai rachar. Eu estou usando leite em pó puro, branquinho mesmo. Mas se você quiser, pode tingir o leite em pó usando o mesmo pó para decoração que foi utilizado nos brigadeiros. E aí você pode montar caixinhas de brigadeiros ou decorar outros doces, como ovos de Páscoa e sobremesas com eles. Eu gosto de usar o ejetor porque com ele eu tenho brigadeiros decorados de uma maneira super prática e muito rápida. Eles ficam lindos, super chamativos, perfeitos para uma data comemorativa tão especial quanto a Páscoa. O brigadeiro é um produto muito fácil de fazer, mas ele tem alguns segredinhos para ficar ainda mais perfeito. A gente tem um vídeo de brigadeiro gourmet super completo aqui no canal, que te ensina inclusive a precificar os brigadeiros. Eu vou deixar o link dele nos cards no final desse vídeo e também aqui embaixo na descrição para você assistir. E aí depois do brigadeiro pronto, é só levar para a forminha. Eu gosto muito dessa forminha de acetato. E agora é só colocar os brigadeiros dentro da caixinha. E aí é só fechar a caixinha, colocar uma fita, a sua etiqueta e a caixinha já está pronta para entrega. E você pode fazer as caixinhas no tamanho que desejar. Além das caixinhas maiores com 16 doces, você também pode fazer caixinhas menores como essa aqui com 4 doces.
Esse brigadeiro é perfeito para você vender na Páscoa. Os produtos presenteáveis são muito vendáveis e eles têm excelente lucratividade. Afinal de contas, todo mundo tem alguém querido para presentear na Páscoa, não é verdade? A validade da massa do brigadeiro é de até 7 dias se conservado dentro da geladeira ou de até 90 dias se conservada no freezer. Depois de enrolados e decorados, a validade é de até 5 dias e eu gosto de conservá-los na geladeira. Eles precisam ser retirados da geladeira algumas horas antes do consumo para voltarem à textura natural e macia. Esse prazo de validade depende muito dos insumos que você utiliza, do armazenamento correto e também do ponto correto do brigadeiro. Se ele cozinhar demais, vai ficar muito firme, muito duro e também vai açucarar mais rápido. Eu tenho certeza que você vai amar esse brigadeiro porque ele fica lindo e uma delícia. Faz e me conta! E aí, gostou do nosso brigadeiro decorado para Páscoa? Me conta o que é que você achou. E se você quer conhecer outros sabores de brigadeiros e outras receitas deliciosas e super vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar bem aqui do lado para assistir. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande beijo e até mais!